Criando Asas é diferente de tudo que todos estão acostumados a ver. Então, não é uma creche, não é uma recreação, não é uma escolinha, não é um hotelzinho, é verdadeiramente um colégio. Então, ele busca formar a criança a partir do seu primeiro ano de vida. Então, é uma formação integral. Nós trabalhamos com formação integral. Então, o Colégio Criando Asas, ele sempre vai olhar para a criança como um ser individual. Nunca ele vai só ficar na escola por ficar. Ele sempre vai ser estimulado e também ele vai ter práticas e vivências no dia a dia. E tudo isso com princípios e valores. O Criando Asas, além de formar bons alunos, quer formar bons seres humanos. Por isso que nós trabalhamos com essa parte de vivência, trazer a vivência no dia a dia das crianças, né? E princípios é a chave, é a melhor coisa para você formar um bom ser humano, você trazer valores no dia a dia, trazer isso para o cotidiano. Então a visão do Colégio Criando Asas é verdadeiramente formar um bom cidadão. A educação infantil com propósito, ela é muito importante na formação do caráter de uma criança. Então, para nós acreditamos que a verdadeira escola, ela tem que ser pautada em princípios e valores, porque é a fase mais importante da vida do ser humano, a educação infantil, e poucos dão essa importância. E é ali onde a formação do caráter está presente todos os dias, através das vivências. Então, ter a fé como base é a chave. A Bíblia é um direcionamento que existe dentro da metodologia. Nós acreditamos que a Bíblia é o manual para o ser humano. Nela tem tudo que nós podemos desenvolver com uma criança. Tem regras de conduta, tem ética, tem moral, tem valor, tem tudo. Então a Bíblia realmente ela é um manual para o ser humano. A diferença é que uma aula de religião, ela vai trazer o que ali? A teologia, a doutrinação religiosa. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós trazemos princípios, valores no cotidiano, no dia a dia. E não deixamos de lado a BNCC, a alfabetização, o educar, né, a criança ali no caminho. Educar no caminho, que é o mais importante. Nós temos como referência a fé cristã. Jesus foi o maior mestre que nós tivemos aqui na Terra. Ele sim nos ensinou, né, da melhor maneira, com princípios, com valores. E é isso que nós buscamos trazer para as crianças no dia a dia. Trazer assim como Jesus trouxe aqui nessa Terra. Nós trabalhamos de 1 a 5 anos, né? As crianças saem do nosso colégio com 6 anos, que é a pré-escola 2, mas nós já trabalhamos desde 1 aninho ali essa formação do caráter da criança. E aí quando chega ali com 4, 5 anos, nós já estamos preparando eles para a poda neural, que é muito importante nessa fase do desenvolvimento. Muitos saem alfabetizados. Porém, nós olhamos individualmente para a criança. Cada uma tem seu caminho neural, cada uma tem a sua individualidade. Eu não posso levar a sala como um todo. Nem todos ali estão no primeiro caminho neural, nem todos estão no segundo caminho neural e nem todos estão no terceiro. Então, eu tenho uma sala mista e eu tenho que olhar para cada um de forma individualizada. E cada aluno é único, cada aluno tem essência, cada aluno tem propósito, né? A participação dos pais, principalmente na educação infantil, é fundamental para um desenvolvimento global da criança. Então, uma criança que tem a participação da família, ela tem grandes chances de ter um bom aproveitamento dentro do ambiente escolar. Então, a família caminhando lado a lado com a escola é o par perfeito, é o que nós chamamos de pleno desenvolvimento. Nós não só deixamos a tarefa para casa ou o trabalho de educar na mão dos pais, até porque a escola educa e educa muito. Muitos passam boa parte do dia dentro da escola, muitos passam horas ali
Então a escola tem uma influência e um peso muito grande na vida daquele aluno. E o pai muitas das vezes não sabe o que se passa dentro do ambiente escolar. Então você ter um corpo a corpo com os pais, ter ali um relacionamento sólido e todos falarem a mesma língua é o que ajuda no desenvolvimento dessa criança. Então é muito importante. Nós prezamos por uma comunicação bem de perto com os pais. Então, tudo que é falado dentro da escola é passado para eles para que seja falado dentro das casas também. Então, os pais, eles participam de forma ativa. Nós prezamos por esse relacionamento de perto com as famílias. Temos muitas crianças que passam o dia todo na escola. E é muito tempo. E muitos perguntam, escola educa? De fato, escola educa. Criança passa horas dentro de uma escola e os pais muitas vezes não conseguem enxergar dificuldades, não conseguem enxergar problemas emocionais, não conseguem enxergar inseguranças. Então a escola tendo essa visão e passando para os pais também é o que faz toda a diferença. Por isso que um pai que participa consegue ajudar o seu filho em quase que 100%. A criança passa horas dentro de um ambiente escolar. Quanto tempo o pai e a mãe têm para dedicar essa criança falando de educação, com tantas tarefas do dia a dia, tarefas domésticas, trabalho? Qual tempo sobra de qualidade para que essa criança venha a ser educada? Então, de fato, a educação faz toda a diferença e a escolha de uma boa instituição é o que pesa nessa questão. Nós trabalhamos com a metodologia A Crescer. Ela desenvolve de maneira integral o aluno. Então ela trabalha corpo, mente, espírito e alma. Tudo que nós desenvolvemos é através de vivências. Trazemos a realidade para a sala de aula. Então a criança ela vivencia dia após dia com essa metodologia. É uma união da excelência acadêmica, da formação do caráter que gera um propósito de vida. E a metodologia Crescer, ela é pautada em neurociência. O que é a neurociência? A neurociência ela diz que nós devemos desenvolver ao máximo a criança através de vivência, rotina, estímulos diários. Então, o que a neurociência diz? Que quando há reforço daquela ação ou daquele conteúdo, é onde há eficácia no aprendizado. E ser pautada em neurociência significa ensinar de uma maneira que o cérebro da criança compreende melhor. Então a linguagem é mais simples, há reforço, há destino. Nada é por acaso, nada é jogado, tudo é intencional. Tanto que não é um ensino tradicional. Nós trabalhamos com salas ambientes, onde a criança consegue desenvolver ali no dia. Então ela passa ali pela sala de artes, depois ela vai ali pro faz de conta. Ela vivencia a metodologia na prática. Não é aquele negócio de ficar 4 horas sentados ouvindo um professor falar. É realmente uma vivência. A metodologia Crescer, ela dá ênfase à neurociência, que estuda o cérebro, como ele aprende, se desenvolve. E a poda neural, ela faz parte desse estudo da neurociência. Ela é um processo fundamental, pois ela mostra que conexões usadas com frequência, elas tendem a se fortalecer e permanecer para o resto da vida. Já as conexões que não são tão estimuladas, elas tendem a desaparecer, ou seja, elas caem no esquecimento. E os estímulos que nós oferecemos na infância é o que molda o cérebro dessa criança. E essa criança ela vai levar para o resto da vida, seja estímulos bons ou ruins. Por isso que a escolha de uma instituição faz toda a diferença. E é importante também a criança iniciar ali nos seus primeiros anos de vida, não esperar a fase obrigatória, por exemplo. Muitas chegam com 4 anos de idade numa escola. E olha o prejuízo, né? Sabendo de tudo isso, olha o prejuízo que ela tem na vida dela. Muitas conexões que ela poderia ter tido, ela não teve. E é onde acontece o descarte, quando vem essa poda neural oficial,
que acontece entre 5 e 7 anos de idade. Então, a educação infantil e o Colégio Criando Asas prepara essa criança para uma poda neural. E ela tem que acontecer de forma com que tudo que ela aprender seja levado para o resto da vida. A sugestão do Colégio Criando Asas é que os pais consigam promover essas conexões o quanto antes. Como que eles podem promover essas conexões? Matriculando mais cedo, não esperar a fase obrigatória, pois na fase obrigatória, muitas conexões que poderiam estar ali presentes na vida da criança não estarão. Então, quanto antes elas conseguirem ir para um ambiente que traga vivência, socialização, desenvolvimento, é importante. Lá no Colégio Criando Asas, trabalhamos com crianças a partir de 1 ano. Mas, se os pais quiserem esperar um pouquinho, o ideal é no máximo 2 anos. A partir dos 2 anos, a criança ela tem uma chance muito grande de criar conexões. Como nós já mencionamos, a primeira mini poda acontece ali com 3 anos de idade. Então, nós temos que aproveitar. Todo o marco do desenvolvimento da criança é importante. E nós temos que ter um olhar individualizado e também um olhar muito fino com essa questão. A poda neural, ela existe e ela é importante para a criança levar toda a bagagem de conhecimento para a vida. A educação dos filhos é uma responsabilidade dos pais. E a Bíblia diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Uma família com princípios encontra no Colégio Cristão Criando Asas a possibilidade de proporcionar ao seu filho, desde muito cedo, essa educação. E no Criando Asas, aprender é crescer com propósito.